Queridos, nós vamos à temática dessa noite. E eu tenho algo para falar com vocês. E essa mensagem é algo que preocupa muito, principalmente eu. E todos nós crentes temos que ter atenção com o que vai ser ministrado nessa noite. A temática dessa semana é improdutivos por causa da dureza de coração. E eu vou ter que continuar esse tema na quinta-feira. Mostrar para vocês na quinta-feira como é séria essa questão de dureza de coração. Mas hoje eu dou início, dou um passo, e junto com os líderes de Gêmeos, e junto aos nossos devocionais diários, nós vamos trabalhando esse tema tão importante, porque ele é trazido no Novo Testamento como advertência para a igreja, para nós crentes. É uma mensagem dirigida ao crente. Só pode endurecer o coração um cristão. E nós vamos ver a seriedade disso em Hebreus capítulo 3, eu quero ler com vocês. Do versículo 7 ao 19, pode colocar aí na NVI. E eu vou tentar ser breve nessa noite. Sinceramente, eu não quero me alongar. Às vezes vocês veem eu me alongando porque tudo que eu falo eu gosto de sustentar com uma base bíblica. Eu não gosto só de citar a Bíblia em tal lugar, mas eu vou começar a fazer isso para que a mensagem ande, não se torne tão longa e você saia daqui entendendo o que tem que entender. Mas esse texto eu preciso ler. Porque ele vai nos alertar de um exemplo, dizendo que é um exemplo para nós, que isso serve de um modelo para nós. O quê? O exemplo da nação de Israel quando saiu do Egito. O Egito, na Bíblia, todo mundo que já leu Êxodo, ouviu a novela de Êxodo, sabe que o povo de Israel viveu por 400 anos no Egito. E quando o faraó que conhecia José morreu, esse povo passou a ser oprimido. E eles clamaram a Deus por libertação. E Deus envia Moisés para tirar este povo do Egito, conduzindo eles para o deserto, a terra prometida. E a Bíblia vai dizer que este povo, na hora de entrar na terra da promessa, 18 dias depois de ter saído do Egito, entraram lá dentro e constataram, os 12 príncipes, porque imagine você que Israel era separado em 12 tribos, e cada tribo tinha lá 300 mil homens, mas os príncipes dessas tribos foram separados para entrarem e espiarem a terra. E voltaram com um relato dizendo, olha, a terra realmente é como Deus prometeu. Trouxeram um cacho de uva, 2 homens vieram carregando um cacho de uva enorme, e falaram, olha, é realmente como Deus escreveu. Porém nós vimos lá gigantes, cidades fortificadas, homens altos, exércitos, gente armada, muro para tudo e qualquer lado, e nós éramos como gafanhoto aos olhos deles. Caleb e Josué tentaram falar para o povo, olha, não tema, vamos crer, vamos entrar. Mas a Bíblia diz que eles começaram a falar, nós vamos morrer, e desanimou o povo e trouxe um desânimo geral naquelas 10 tribos, e Deus então jurou dizendo, olha, vocês vão voltar para o deserto e vão perambular nele há 40 anos, e quem vai entrar na terra é seus filhos, vocês vão morrer no deserto por causa da incredulidade de vocês, porque vocês foram incrédulos, não creram em mim, não confiaram em mim, vocês vão morrer no deserto. E aquela geração pereceu no deserto, caminhando 40 anos. Por isso que o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Velho Testamento, ele é a repetição da lei. Repetição para qual geração? A geração que nasceu no deserto. A geração de 20 anos de idade, junto com Caleb e junto com Josué, que foram os únicos 2 que não murmuraram que Deus prometeu que entrariam. Mas a outra geração foi destruída porque não creram em Deus, olharam para dificuldades. E quando o escritor aos Hebreus ele está escrevendo essa carta, como bem pregou Alex outro dia, esse povo que está aí,
vivendo nessa época, eles estão sendo perseguidos. Por quê? Porque quando eles aceitavam a Jesus, eles perdiam o emprego. Eles eram expulsos de casa. Quando eles se denominavam cristão, boicotavam o negócio deles, não compravam com eles. Então esses cristãos que estão vivendo, na época que o escritor dos Hebreus está escrevendo, eles estão por forte perseguição. E o escritor vai escrever essa carta motivando, encorajando eles a resistirem firme na fé. E não se desanimarem por causa da perseguição, não endurecerem o coração por causa da presente circunstância que estava se apresentando contra eles. E aí o escritor vai mandar eles lembrar, lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem, veja, observem bem o resultado da vida que tiveram. Imitem sua... vocês estão no 3, Hebreus 3, a partir do versículo 7. Daqui a pouco nós vamos aí no 13, mas não agora, Presta bem atenção. Irmãos, assim como diz o Espírito Santo, repita comigo, hoje. Vamos de novo, hoje. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Repita comigo, cuidado. Fala para o seu irmão do seu lado, cuidado. Isso não é brincadeira, a Bíblia está mandando a gente ter cuidado. A Bíblia está dizendo, vigia, cuidado, atenção. É para nós, é para a igreja, para os dias atuais, é Novo Testamento. Cuidado. Olha, toma cuidado, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, repita comigo, encorajem-se uns aos outros, todos os dias. Veja bem, vamos ler isso de novo. Ao contrário, repita comigo, ao contrário. Encorajem-se uns aos outros, durante todos os dias. Agora olha que pela segunda vez vai se repetir. Durante o tempo que se chama, repita comigo, hoje. De modo nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então nos apeguemos até o fim. Não é até a metade. Não é por um período de tempo. Eu aguentei isso por um período de tempo. Eu fui crente por um período de tempo. Eu acreditei no meu casamento por um período de tempo. Não. Nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então eu tenho que guardar a palavra que eu recebi no princípio. Por isso é que se diz, novamente, pela terceira vez, repita comigo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes?
vemos assim que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Irmãos, deixa eu procurar abreviar para vocês aqui. Por que a dureza de coração está ligada à incredulidade? E por que incredulidade é um pecado que nos afasta de Deus? Porque ser incrédulo é não crer, é não confiar. Ser incrédulo é não acreditar naquilo que Deus fala, é não confiar no que Deus diz. Eu acabei de falar que o dízimo tem que ser tirado como primícia. E eu falei isso hoje. Se na semana que vem você continuar ainda fazendo contas e não tirando, isso já é a demonstração de um coração endurecido, porque a obediência do Senhor, ela é para hoje. E o que nós percebemos, e aí temos que estar atento porque que Deus considera a incredulidade um pecado grave, porque pastor Joel esteve pregando aqui e ele disse para vocês que poucas vezes na sua vida ele teve alguma experiência de sentir a presença de Deus, mas que ele tem o senso da presença de Deus. Quantos lembram isso aqui? A questão não é lembrar, é saber a diferença. Uma coisa é sentir, uma coisa é ter o senso. E o senso nos é dado pela palavra. Eu tenho senso da presença de Deus. Eu orei hoje durante 2 horas, eu não senti em nenhum momento a presença de Deus. Pelo contrário, eu tive muita dificuldade para orar 2 horas. Pensa numa dificuldade. Para não dizer, ainda parei uns 7 minutos antes. Orei 1h50 por aí. Não cheguei nem a 2 horas. Mas uma grande dificuldade para orar. Não sentia que minha oração estava passando do teto. E quando eu terminei, eu não tive nenhuma presença de Deus. Já houve momento de eu estar orando e de repente ser tomado em línguas estranhas e a presença de Deus invadir a minha vida, eu começar a cantar, rolar. Já houve sim, eu não vou mentir. Já houve momentos assim. E é bom quando isso acontece. Mas a grande parte, eu não sinto nada quando eu estou orando. E quando eu levanto da oração, eu simplesmente creio que Deus ouviu e que aquilo que eu pedi, Ele vai fazer e acabou. Eu não preciso sentir, eu não preciso ter percepção. Eu orei, eu fiz o que a Bíblia me manda, eu fiz como a Bíblia diz, eu confessei o meu pecado, eu pedi que Ele falasse nessa noite, eu pedi que Ele revelasse, e eu levanto dali, mesmo sem sentir, crendo. Porque é isso que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Por que a incredulidade ela nos tira do céu e da presença de Deus? Porque só tem um meio de eu me relacionar com Deus. Diga comigo, o único meio é pela fé. Porque está escrito em Hebreus 13, agora sim pode ir lá. Versículo de número 6, 13. Hebreus 13, 6. Espera aí, eu estou errando. 11,6, perdão. Erro meu. 11,6. Isso. Leia comigo. Repita comigo. Sem fé. É impossível. Irmãos, presta bem atenção. Não há possibilidade de se relacionar com Deus sem fé. Pastor, mas não dá para ter uma visão, não dá para Deus dar uma prova, não dá para Deus aparecer de vez em quando, não dá para a gente ver um anjo, ter visão. Já vi tanto crente falar que foi no monte orar e viu o monte pegando fogo. Sim, eu já vi muita gente falar isso e está desviado.
Eu vi Pedro, João, eu leio na Bíblia que Pedro, João e Tiago estavam no monte, viu Jesus ser transfigurado e quando desceu do monte, ele cortou a orelha do soldado com a espada. Esse tipo de coisa não converte ninguém. O povo viu Deus fazer milagres no deserto, não foi convertido, não foi transformado, irmão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ver no final isso. Não se trata de ver milagres, não se trata de ter tido alguma experiência. Porque a fé é definida, e no versículo 1, vai no versículo 1, olha como é que se define a fé nesse capítulo aí. Essa é a definição da fé. Versículo 1 desse capítulo aí, o capítulo 11 que vocês estavam, versículo 1, isso. Repita comigo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Consegue entender isso? Que a forma de se relacionar com Deus é, eu nunca ouvi, eu nunca o ouvi, mas eu creio. Por isso que é chamado de fé. Pastor, mas que coisa louca. Como é que eu posso acreditar em quem eu nunca vi, em quem eu nunca ouvi? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como é que nos relacionamos com Deus? Se a gente não está conseguindo se sentir livre no Brasil, tendo que tomar cuidado com o que fala, se a imprensa está com medo de falar alguma coisa, por causa do Alexandre de Moraes, você acha fácil que seria simples para nós conviver com Deus aparecendo de repente? Imagine você que fosse normal como Deus ia no jardim nesses dias, ele aparecer para nós. Ele aparecer para nós. Você está no quarto lá com a sua mulher fazendo amor, de repente Deus aparece. E ele fala para você, eu sou o teu Senhor, eu chego a hora que eu quero. Imagine para você que tipo de liberdade nós teríamos se Deus interferisse em nossa vida, se ele entrasse em rede nacional, plantão urgente da Globo, para ele dar a notícia que ele quisesse, nós não nos sentiríamos seguros. Se de repente a gente visse, Deus matou fulminado, fulano que pecou em tal lugar, Deus fez isso e fez aquilo, estaríamos debaixo de uma ditadura. E Deus com o seu poder, ele se ocultou. E ele disse, eu vou aparecer para quem me busca, eu vou me revelar a quem me procura. E ele não facilita muito isso. Eu posso dizer para vocês que já tive algumas experiências com Deus, que já ouvi a voz dele. E eu não fico contando essas coisas na igreja, porque as pessoas, eles ficam andando atrás dessas coisas. Mas a maior experiência que eu tive com Deus, eu já disse, foi carregando cocô de pombo nas costas, tirando de uma igreja. Então a incredulidade é quando eu deixo de obedecê-lo e segui-lo pela fé, e de me relacionar, porque a única forma de eu me relacionar com Deus, volta o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Agora presta bem atenção. Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então o que quer dizer? Se eu estou orando, tem gente que quando está orando, ele quer sentir alguma coisa, ele quer ter algum tipo de visão, ele fica, Deus me dá um sinal, Deus me mostra alguma coisa, eu quero sentir, eu quero sentir. A Bíblia diz que Elias está orando lá, está curvado, está dizendo para o servo dele, vai lá ver se tem alguma nuvem lá. Aí o servo ia lá, voltava e falava, tem nada. Aí ele ora de novo e fala, vai lá ver de novo. Aí o servo vai lá, não tem nada, ele está orando, ele não está sentindo nada, ele não está tendo vento, ele está tendo que mandar o servo olhar para o mar. Aí na sétima vez, olha, se a igreja orasse, como o povo está desde o feriado, vai fazer 11 dias na frente do exército,
24 horas pedindo intervenção militar. Se a igreja estivesse fazendo isso, se o povo de Deus estivesse fazendo isso dentro da igreja, a gente já teria uma mudança nesse país aqui. O país já tinha sofrido um terremoto, Deus já tinha feito um reboliço. Não, vocês não entenderam. Se tivéssemos na igreja orando, perseverante, dizendo eu não saio daqui sem resposta, como o povo tem feito na porta do exército, nós já teríamos visto um mover grande de Deus. O problema é que não fazemos. Porque Jesus disse que nos últimos dias a fé quase não acharia, as pessoas oram um pouco. Então eu tive um tempo de oração, e eu não senti nada, mas quando eu levantei da oração, olha o que diz lá a última parte do versículo. Eu criei que Deus ia me recompensar, porque eu busquei e acabou. Eu não preciso sentir, eu não preciso ver. Quando eu me levanto da oração, eu creio que Ele fará aquilo que eu pedi. Acabou. É assim que funciona a fé. É assim que funciona a oração. Você não vai conseguir dobrar o joelho e orar. Porque se você não aprender que você vai ter uma luta contra a ansiedade, se você vai lembrar de coisas, se você ficar olhando no telefone, se você não desligar o telefone, quando eu começo a orar, a primeira coisa que eu faço é Wi-Fi desligado, modo avião, e não tem nada. Mas pensa que parece que... Eu lembro que uma vez eu estava jejuando 7 dias, e eu falei assim, eu comecei a orar, e eu senti que parece que o céu estava aberto, eu estava falando direto com Deus. Mas em grande parte, eu me lembro que um dia estava na hora do almoço, não tinha lugar de oração, eu subi no teto da casa de material, entrei debaixo da laje pelo alçapão, cheio de morcego ali, uma poeirada, eu comecei a orar, barulho de trator, um movimento na hora do almoço, eu com a barriga cheia, e o diabo falou comigo, para de orar, você acha que Deus vai te escutar num momento desse, essa oração xoxa? E eu disse, está repreendido, Satanás, Deus está me ouvindo sim, e eu continuei orando. Na maioria das vezes, quando eu oro, eu simplesmente sinto, queridos, nada. Pelo contrário, sono. Tem hora que eu tenho que ficar de pé, porque orar 2 horas, não pensa que eu fico de joelho, eu deito, eu levanto, eu molho a cabeça, eu lavo o olho. É uma luta. Mas o que a gente tem que entender é que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas eu espero. Porque se eu busquei, Ele vai me ouvir, Ele vai me responder. Ele é galardoador daqueles que Ele recompensa quem o busca. O grande problema das pessoas que começam a orar é que elas não veem nada, elas não sentem nada, e aí elas param, desanimam. Então a maneira que eu me relaciono com Deus é pela fé. E a incredulidade, ela vai no contrário disso, porque não tem crença, a dureza, a pessoa começa a questionar, a reclamar. Cadê Deus? Onde está Deus? Ah, quem nos dera voltar para o Egito, lá tinha pepino, lá tinha carne, lá tinha isso, cadê a água? Cadê isso? Cadê aquilo? Ó, lá dentro está cheio de gigante, lá dentro está tudo armado. A pessoa começa a andar por aquilo que ela está vendo com os olhos. Então a maneira que eu me relaciono com Deus é pela fé. É o único jeito, porque a Bíblia diz que sem fé, repita comigo, sem fé. É impossível. Não tem outro caminho. Para se relacionar com Deus, precisa fazer isso mediante a fé. E o escritor Hebreus então nos adverte que a gente tem que tomar cuidado para que o nosso coração não se endureça. Como aconteceu com o povo no deserto. Voltando para Hebreus capítulo 3. Eu quero mostrar para vocês um remédio que a Bíblia apresenta para que o meu e o seu coração não endureça. Dois remédios que nós vamos ver ali. Eu fiz uma oração a Deus um dia e eu confesso para vocês, não foi uma oração que eu pedi nada, foi uma oração que eu entreguei. Eu não estou falando isso pela primeira vez. Para alguns isso eu estou repetindo, para outros é novo, mas eu me lembro dessa oração.
essa oração eu não pedi, eu entreguei. Porque tem gente que pensa que quando está orando só pede, mas a gente entrega. Quando orar, de se lembrar de que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Então a gente tem que entregar muito também quando está orando. Tem que abrir mão muito quando está orando. E eu disse para Deus, a partir daqui pode me tratar. Aonde eu tiver errado, o Senhor me trata, me corrige. Eu vou permitir o Senhor me tratar. E olha, irmãos, a Bíblia diz em Jeremias 18 que como um barro somos nós na mão do oleiro. Eu não sabia que Deus ia gostar tanto dessa oração. A partir daí eu sou corrigido. E muitas das vezes, presta atenção, eu estou na regional, tem 23 pastores. Eles erram como eu erro. Mas eu sou corrigido e eles não. Eu vou explicar o porquê. Porque isso é individual. Precisa haver da parte daquele que serve a Deus um coração aquebrantado. Davi no Salmo 139 ele diz, sonda-me, ó Deus. Jeremias no capítulo 17, parece que versículo 16, deixa eu ver aqui. Jeremias 17, 9 e 10, ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas eu, Senhor, esquadrinho o coração. Então eu pedi a Deus que Ele me tratasse, que Ele me corrigisse, eu dei permissão. Eu orei e disse, pode me tratar. Mas, irmãos, eu comecei até criança, receber correção até de criança. Até criança me corrigir. Por que isso é importante? Por que eu estou dizendo isso? Porque só existe um antídoto para que o nosso coração não endureça. Você quer ver uma pessoa já com o coração endurecendo ou duro? Porque nós vamos ler agora como é tão errado pensar assim. Porque nós vamos ver um antídoto aqui, perdão. Olha o capítulo 3 aí mesmo, versículo 13. Como é que nós não deixamos o nosso coração endurecer? Repita comigo, ao contrário. Volta no 12, por favor. 12. Repita comigo, cuidado. Diga para o seu irmão, cuidado. Olha lá. Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E qual é esse cuidado? Ele nos mostra qual é o cuidado que nós temos que ter. Olha o versículo 13. É esse cuidado aqui, ó. Repita comigo, ao contrário. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então observe que um remédio contra a dureza do coração é o relacionamento diário com os irmãos, através dos gemes, através do culto. Está dizendo, ó, você tem que lembrar o seu irmão. Por quê, irmãos? Porque quando a gente está ficando duro, a gente se cega. Entra uma cegueira espiritual, a gente não consegue ver. É por isso que Hebreus 10, 25, quando você vê um crente falando, eu não preciso ir na igreja, eu sirvo a Deus em casa, esse aí já se desviou, está com o coração duro, porque olha o que diz, a mesma advertência, nós vamos voltar aí, está em Hebreus 10, 25, olha lá, Hebreus 10, 25. Se a pessoa diz que não precisa de igreja, não precisa de congregar, não precisa de reunir, ela está totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Olha, não deixemos de nos reunir como... Pelo amor de Deus. Segundo é o costume de alguns. Eu sou da igreja Cristo em Casa agora. Eu não preciso, eu sou da igreja Cristo Online. Eu agora sou membro de uma igreja online. Já preenchi meu cadastro, tomo a ceia em casa.
Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir num culto, gastar dinheiro com gasolina para ir à igreja, para ir em coffee, para ir em encontro de comunhão, para ir para Gêmeos, eu não preciso disso. A Bíblia diz, irmãos, que o povo, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, eles se reuniam todos os dias na casa e no templo. Olha lá, não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Volta lá no 3:13. Então observe o quanto que eu e você precisamos deste confronto que vem do irmão. Deste irmão que me exorta, deste irmão que me chama atenção, desse irmão que me corrige. Como eu preciso ser lembrado. Como eu necessito disso. De alguém que me diga, ei, tu não está na rota, ei, o que você está fazendo não é da vontade de Deus, e eu preciso disso todos os dias. Ó, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Então, nós precisamos entender que nessa comunidade chamada igreja, através dos grupos pequenos, através do chá, como a Érica relatou, que ela entrou na internet, através disso ela veio para o chá e aqui ela foi renovada, através dessas comunhões que a igreja tem, através desse relacionamento uns com os outros. Nós temos irmãos que vai chegar em nós quando estivermos errando a rota, quando estivermos saindo, que vai chegar e vai dizer, irmão, acorda aí, irmão. Irmão, não é assim não, não é desse jeito. Irmão, desperta. Irmão, você está entrando lá, você está tomando a decisão errada. Então, uma das formas do meu coração não endurecer é a vida em comunidade. Por isso que eu falo que a saúde do crente está em congregar. A primeira coisa que acontece com o crente quando ele está endurecendo o coração é o afastamento dos cultos. É o vai uma vez ou outra. Então nós dependemos uns dos outros. Eu dependo de vocês como pastor, para chegar de vez em quando e falar, pastor, se atenta nisso, se atenta naquilo. E quantos fazem isso? Se desperta nisso, se desperta naquilo. Então um dos remédios para a dureza do coração é a repreensão, a correção, a convivência na comunidade. É quando eu e você aceitamos, é quando eu e você nos permitimos, quando o irmão chega na gente e faz uma observação e diz para nós, olha, sua vida não está como deveria estar, você saiu da rota e você está se deixando se levar. Então nós temos que ter essa flexibilidade. Esse é um remédio. E a Bíblia aponta como o único remédio. O afastamento da comunidade, o afastamento desse grupo, leva você a viver no engano do pecado, a cair no laço do diabo, na armadilha de Satanás. Por isso que precisamos congregar, precisamos nos reunir como igreja. Por isso que o diabo luta para fechar a igreja em pandemia. Por isso que o diabo luta para fechar a igreja no mundo. Agora a pergunta é, o quanto eu estou disposto a ser corrigido, a ser confrontado? O quanto que eu me permito? Quantos de nós conseguimos dobrar o joelho, orar e dizer, Deus, vê se há em mim um caminho mau e corrige os meus passos. Pode entrar, pode fazer a mudança necessária. Me corrige, Senhor. Quantos de nós já demos essa liberdade para Deus e estamos dispostos a ouvir coisas que às vezes vai nos deixar muito chateados? Muito tristes. Mas é o remédio de Deus para tratar o coração. É o remédio de Deus para tratar o coração. Agora, queridos, o mais interessante nesse texto, que eu olho aqui e observo,
Uma outra coisa que você vê numa das pessoas características de uma pessoa de coração duro, é que para marcar uma conversa com ela, do momento em que ela já sabe que se trata de uma correção, pelo estilo de vida que ela está levando, dá trabalho, ela adia. Observe você, a Bíblia diz, quando hoje, por 3 vezes, quando hoje ouvides a voz do Espírito. Mas você vai ver que uma pessoa dura de coração, quando você fala, irmão, eu preciso falar com você. Primeiro ele pergunta, sobre o que é? Você diz, não, tem que ser pessoalmente, que você sabe que ali no WhatsApp é frio, vai dar briga. E ele diz, olha, eu vou marcar, e ele fica enrolando, ele posterga, ele procrastina, e às vezes ele até muda de igreja, ele nem conversa, ele nem quer papo. Uma das características é não querer ouvir quando é chamado. Hoje, quando ouvides a voz do Espírito, não endureça o coração. É estar de imediato pronto. Então você vai ver isso na pessoa de coração duro. Uma dificuldade de acesso. Uma dificuldade de lidar com ela, porque ela posterga. Tudo para ela é no meu tempo. Olha só a pessoa. Vai ser no meu tempo, do meu jeito, na hora que eu achar que é certo. Agora olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que é no meu tempo, na minha hora. A Bíblia diz, quando hoje você souber que essa é a vontade de Deus para a sua vida, obedeça. Não endureça o seu coração como o povo fez no deserto. Porque o povo fazia assim lá no deserto. O povo fazia como queria, do jeito que queria, da forma que queria, não obedecia a Deus, não se sujeitava a Deus. Então você vai ver que uma pessoa de coração duro, ele já sabe o que tem que fazer, ele entendeu o que tem que fazer, mas ele coloca na cabeça dele, eu tenho tempo, vai ser no meu momento, vai ser na minha hora e vai ser do meu jeito. E por 3 vezes nós lemos nesse texto. Quando ouvirdes hoje. Quando ouvirdes no momento, na hora, não endureça o coração de vocês. Percebemos então o quanto é importante estar com os ouvidos abertos. Porque a dureza do coração, ela deve ser tratada hoje. A Bíblia adverte que é hoje, não amanhã. Não é semana que vem, não é no próximo ano, é hoje. Pode observar que uma pessoa endurecida, as coisas correm como ela puder. É tudo para quando ela puder e se puder. Por isso que quando tem discipulado marcado para crescendo na fé e o líder me fala assim, pastor, marquei, a pessoa diz que semana que vem, outra semana que vem, eu disse, pode parar. Para que isso aí já mostra que está no caminho errado. Essa pessoa não está pronta para um compromisso com Deus. Pessoa pronta com compromisso com Deus, ela quer aprender o mais rápido possível, ela quer saber o mais rápido possível, ela quer entender o mais rápido possível, ela está sedenta, ela está faminta. Mas quando começa com esse negócio, adiando, postergando, não é hoje. Afinal de contas é a voz de Deus, não é a voz de homem, a voz de Deus se ouve, repita comigo, hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano, porque a minha resistência em ouvir, escute isso aqui, a minha resistência em ouvir vai endurecendo o meu coração. Se hoje alguém fala, eu não dou ouvido, passou batido, ganhei uma. Não escutei, não deu certo, não virou a minha cabeça, então amanhã eu escuto de novo, eu vou me adaptando a esse tipo de coisa. Eu vou me adaptando a este comportamento. A este comportamento de não dar ouvidos, não querer saber. E nós precisamos diariamente pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. Senhor, me sonda, o Senhor me conhece, esquadrinha o meu coração. Como é bom quando você vê pessoas em grupos pequenos, ali nos Gêmeos, compartilhando a palavra, quando você vê aquela pessoa assídua, congregando.
faminta, sedenta. Agora, mais do que tudo, eu e você temos que nos permitir ser tratados, porque tem pessoas que você tem que pensar 10 vezes em falar com ela, porque dependendo do que você fala, ela muda de igreja, ela desvia, ela sai, e aí ela não é acessível. Porque ela diz, é do meu jeito, é da minha maneira, é da minha forma. Eu estava em Atibaia, o Célio tinha acabado de ver o filme dos 300, acho que empolgou ele. Eu entrei na casa dele, aí eu fui falar com ele, meu irmão, eu tenho palavras sérias para falar com você agora. Ele falou, mede as tuas palavras, que pode ser a sua última. Eu falei, ainda que for a última, eu vou falar tudo que você tem que ouvir. Não tinha jeito, eu estava na casa dele, só se ele me tocasse para fora. Mas é hoje, é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho, porque é hoje. Tem coisa que Deus fala, é hoje. É agora. É neste momento, é tão sério. Eu nunca falei isso aqui na igreja, mas agora eu vou falar. Tempos atrás, nós vimos a morte do seu Tião. E a Fabiana veio para a igreja, o Vilela estava de trabalho, e ela encostou ali na frente da casa do seu Tião, uns 5 minutos antes dele infartar. E ela tem curso de enfermagem, ela sabe trabalhar com primeiros socorros. E dentro do carro ela ouviu uma voz falar com ela, entra e ora pelo seu Tião. E ela ligou para o Vilela. E falou, olha, Deus falou comigo aqui no carro para entrar e orar por ele. E Vilela, ela disse, vai lá. Ela disse, mas está cheio de homem lá dentro, eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Ela tinha vindo para o ensaio. Vilela disse, entra lá, ora. Ela veio para o culto, 5 minutos depois, o Leandro estava levando o seu Tião morto para a Santa Casa. Sabe, Deus quer falar coisas com a gente, ou Ele está falando. O nosso problema é que a dureza de coração, a nossa mania de, sabe, eu quero isso, eu quero aquilo, e de estar olhando para essa vida ansioso e preocupado, está impedindo Deus falar conosco coisas que é para hoje. Deus está com pressa de algumas coisas, dizendo é hoje, não é amanhã mais, é hoje, é agora. Não tem esse tempo que você está pensando, não. Você não é dono do seu tempo, você não é dono do amanhã. O amanhã não te pertence. Deus te chama ao arrependimento hoje. Deus te dá uma oportunidade hoje. Hoje, quando ouvides, nós estamos falando de Deus, não é do presidente, não é do Biden, não é do Putin. A Bíblia diz, não tema aquele que pode matar o seu corpo. Tema aquele que depois de matar o seu corpo, pode lançar a sua alma no inferno. Então um cristão com um coração sensível, ele ouve Deus falar, e ele treme, ele teme. Como era no começo. Ele sente, ele chora, como era no começo. Agora, quando você tem dificuldade de marcar algo com ele, quando você tem dificuldade de acesso a ele, quando ele começa a te enrolar, ludibriar, perguntar o que é antes, o que você vai falar, o que quer saber e não quer saber. Quando ele diz, é na minha hora, no meu momento, como o ser humano pode falar para Deus isso? Se a Bíblia está dizendo hoje, quando Deus te chamar, quando Deus te tocar, não endureça o seu coração. Agora eu quero mostrar um vídeo para vocês. E eu vou deixar vocês analisar esse vídeo e depois eu vou fechar com um comentário. Vamos ver o vídeo. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam bem-vindos ao canal para mais um canal. Se você é novo, não seja bem-vindo a este canal.
Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, pois é importante, querido, para estar alertando mais uma vida. Pois no vídeo de hoje, querido, é forte o que uma jovem vai contar, vai relatar para a igreja do Senhor. O que aconteceu com ela, querido, por ter desobedecido, por não ter dado ouvido à palavra do Senhor. O Senhor tinha falado com ela, amado, acerca que o Senhor tinha uma obra muito grande em sua vida. Mas ela nem deu crédito nenhum. Ela nem acreditava que Deus existia. Mas algo vai acontecer na sua vida para que ela saiba que existe um Deus que avisa, que alerta, que fala. É um Deus que é fiel. No vídeo, amado, muito forte, emocionante, querido, eu peço que você compartilhe, assista até o final e Deus vai falar contigo. Você será edificado por esta palavra. Amém? Confira o vídeo e até o próximo, se assim o Senhor nos permite. Então, gente, eu vim falar um pouco sobre a noite 12/1, o famoso baile do Denis. Antes de eu ir pro baile do Denis, uma pastora me chamou e falou bem assim: Deus tem uma grande obra na sua vida e que não é para você desistir. Não é pra desistir dele. E ele te ama. Eu falei, ele não me ama. Eu já passei por muita prova, muita luta, e ele nunca tava lá pra me ajudar. Aí ela falou bem assim: mas isso, a vida são feitas de altos e baixos, que você não tinha que se abalar por isso. Aí eu falei, nem dei ouvidos a ela. Simplesmente fui pro baile, curti, não bebi, que eu não gosto de beber, mas curti. Deu 5 horas, eu saí do baile. Aí tava eu e meu marido no carro. E do nada, meu marido falou assim: vai dormir no banco de trás. Dorme no banco de trás. Eu falei, tudo bem. Ele tava com cinto de segurança e a gente tava indo a 60 por hora. Aí, quando eu acordei, eu tava toda ensanguentada. E a primeira coisa que eu pensei foi: Deus, não me deixe morrer. Que pessoa hipócrita em falar que Deus não existe e que Deus não tá com ela, mas pede ajuda de Deus. Porque eu sabia que se eu morresse, pra onde eu iria? Eu sabia. E assim, eu via muito sangue, que tava na minha cabeça. Eu não via ninguém pra me ajudar. Eu me ajoelhei no meio de um monte de cabo de vidro, porque o carro ficou tombado. Eu me ajoelhei tanto que eu tô até com corte na perna. Eu me ajoelhei ali e falei: Senhor, eu não quero deixar o meu filho. Eu não quero deixar o meu filho.
Muita gente julga porque fala assim, não era pra você estar no baile do Denis, era pra você estar com seu filho, você e seu esposo. Mas isso, meu filho tem 7 meses. E a gente queria um tempo pra mim e pra ele. E a gente não tem. Porque toda atenção, quem nos conhece sabe, toda a nossa atenção é pro nosso filho. E a gente queria um tempo só pra gente. Ele chamou ele com a babá. Mas tem gente que não entende isso. Quem é casado sabe. Eu só sei que naquele momento que eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, não me leva hoje. Não me leva. Mas eu ouvi meu marido falar, Vitor, socorre minha mulher, socorre minha mulher. E eu tava com muito sangue, muito pedaço de mim, porque aqui tava aberto isso aqui. O médico fez milagre no meu rosto. Eu ouvia meu marido gritar. E eu tava presa, eu não podia sair. Ele tentou sair do cinto de segurança e arrombou a frente do carro. A parte onde que é o banco do lado do volante tava toda amassada. Se eu tivesse ali, eu teria morrido na hora. Na hora. Mesmo com o cinto de segurança, eu não sei nem como que meu marido não ficou com um arranhão. Eu só sei que do nada tava tudo ficando preto. Eu falei, eu vou morrer. E eu sei pra onde que eu vou. Eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E meu marido chorava, não sabia o que fazer. Colocou um pano em cima de mim e a camisa dele tava toda cheia de sangue. Eu tirava a camisa e saía os pedaços de carne de cima. Saiu um pedaço da minha sobrancelha, saiu tudo. Aí os bombeiros chegaram, o SAMU chegou. Eles também não conseguiram me tirar porque eu tava presa, meu pescoço tava doendo. Tava tudo doendo. E eu só pensava, eu vou morrer. Porque eu não entendo. Eu não entendo. A gente se ferra. A gente quebra a cara. A gente maltrata. A gente humilha Jesus. E ele continua sendo... Continua sendo ele. Eu não entendo. Eu não entendo isso. Isso não entra na minha mente. Eu tinha acabado de falar mal dele, de falar que eu não acreditava nele. E ele estava ali me ajudando. Eu não acredito nisso. Eu não sou merecedora disso. Eu não sou. Naquele instante que o SAMU me levou, eu só falei com meu marido, cuida do nosso filho, porque eu vou morrer. E eu não parava de zoar sangue, sangue, sangue. Minha cara ficou vermelha de sangue, meu corpo todo, minhas mãos, tudo ficou coberto de sangue. A enfermeira demorou muito para tirar todo o sangue do meu rosto. Quando eu cheguei na enfermaria, eles começaram a me criticar. Ah, você estava num tal lugar. Críticas e mais críticas. E eu falei, gente, eu sei. Eu sei que eu estava em tal lugar, o horário que eu estava passando na rua. Mas aí, o médico começou a conversar comigo. E ele falou, você tem sorte, menina, porque não lesionou nem o seu cérebro, não lesionou nada, você não tem nada e você já tá de alta. Eu falei, como isso é possível, gente? Eu poderia ter sido arremessada. Eu bati minha cabeça 2 vezes, uma contra o vidro e outra contra o banco.
Eu tô toda machucada. E eu não tive um osso quebrado. Eu só vou ter essa cicatriz pra lembrar de como Deus foi bom pra mim. A primeira coisa que eu quis fazer foi ver meu filho. E ele tava lá, indo pra mim, como se nada tivesse acontecido. E minha irmã falou que quando eu tava lá na festa, ele não dormiu um segundo. Ele chorava, olhava pra porta e chorava e não parava, ficava desinquieto. Ele tava sentindo que ia acontecer alguma coisa. Quando ele me viu, eu falei, ele não vai me reconhecer porque eu tô parecendo um monstro. Ele sorriu pra mim e eu não aguentei. Eu falei, Deus, esse menino ia ficar órfão do pai e da mãe por besteira, por fogo, por causa de bebida, por causa de rock. Eu ganhei um beijo do meu filho. Isso foi o que aconteceu. E esse é o meu testemunho. Muita gente critica, fala que eu não deveria estar em tal festa. Realmente eu não deveria. Mas crítica eu já tenho. Tive dos médicos, tive dos bombeiros, tive do SAMU, tive de todo mundo. Tá aqui na minha testa. Não precisa me lembrar todo dia do quanto eu errei. Muito obrigado pelas pessoas que estão mandando mensagem, que estão me incentivando, porque tá muito difícil lembrar de todo aquele sangue, de lembrar toda aquela cena que eu passei. Não é fácil. Aquela sensação de morte. Pode fechar, muito irmãos. Obrigada a todos. Eu quero te assustar com uma coisa. Porque a gente vê um vídeo desse, a gente vê uma pessoa passando por um livramento, o que vem na nossa cabeça é que após isso a pessoa vai ter uma mudança de vida, ela vai se converter, ela vai se entregar totalmente a Deus. E dá para perceber que ela passou por tudo isso e continuou com o coração duro. Porque ela falou no final, não precisa falar todo dia. E Hebreus 3:13 diz que precisa. O que está escrito lá? Não precisa falar todo dia que eu já sei. Dureza de coração. O nosso problema é que nós pensamos que situações trágicas transformam, convertem. Elas só podem transformar quem já é transformado, melhorar quem já é melhorado. Um tratamento desse só faz efeito na vida de quem não está com o coração duro. Mas eu quero dizer para vocês que isso aí, esse tipo de acidente, não muda um coração. Pode mudar o rosto da pessoa, pode mudar a feição, mas o coração passa por tudo isso duro. Prova disso, Faraó. 10 pragas e o coração continuou duro. Quando olhamos para esse vídeo, e aqui está a nossa decepção, porque muitas das vezes um parente nosso passa por uma situação difícil, alguém tem um acidente, a gente pensa, agora vai reconhecer Deus, vou falar de Deus para ele. Quantas vezes a gente tem
a decepção de falar com a pessoa falar que foi sorte, que não acredita. Pessoa dura, ela passa por uma coisa dessa e ela continua dura. Ela disse, não precisa falar todos os dias. Uma pessoa que passa por uma situação dessa, ela está dizendo o seguinte, eu preciso do Senhor, eu quero ouvi-lo, eu quero mais dele agora, eu preciso mais aprender dele. Não é falar, tem gente me criticando, olha o coração, olha a soberba, porque a pessoa passa pelo processo. Isso acontece com Naamã. Naamã é leproso. Ele vai até o profeta fala, mergulha no Rio Jordão. Ele vai embora, os amigos dele falam, Senhor, o que você está fazendo? Ele não te pediu nada difícil, ele mandou o Senhor mergulhar e ficar limpo. Mas Naamã tinha orgulho. E eu quero ler um texto para vocês, porque era o único texto que eu tinha que ler nessa noite, mas eu tive que dar essa volta toda para falar isso. Foi o que veio na minha cabeça, Lucas 23, versículo 39 a 43, dá uma olhada. Como as circunstâncias da vida não mudam ninguém, o que muda é ouvir a palavra, o que muda é aprender com a palavra. Não se escandalize quando vê a pessoa passar pela pior dificuldade do mundo. E quando você dizer para ela, volte-se para Deus, Ele te livrou, ela vai dizer, não foi Deus. Foi sorte. Jesus está sendo crucificado com 2 criminosos. E crucificação era uma pena de morte para gente perigosa. Nós estamos falando criminoso, assaltante e assassino. Não era morto na cruz quem não fosse alguém que causou muito dano. Isso era uma morte para alguém criminoso mesmo. E Jesus está sendo crucificado com 2 criminosos. E veja, um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? O cara está numa cruz, cravado, pés e mãos, morrendo. E ele está dizendo, tu não és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Agora a resposta do outro. Versículo 40. Mas o outro criminoso, olha, o repreendeu porque ele ficou assustado. Ele diz, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Olha o choque desse ladrão. Ele está dizendo, peraí, cara. Nem com toda essa circunstância, o temor veio no seu coração. Nem estando nesse quadro, você teme a Deus. Observe você. O perigo de uma dureza do coração é a pessoa, porque irmão, você entende que uma pessoa, ela melhora. O crente é assim, toda vez que ele passa por um sofrimento, ele sai melhor. Mas a pessoa dura de coração, quanto mais sofrimento ela passa, na hora ela clama por Deus. Mas depois ela começa a reclamar. Olha o povo de Israel. Cadê a água? Aí Deus mandava água, o povo dava glória, dançava, de repente o povo começava de novo. Cadê isso? Cadê aquilo? A adoração dele é momentânea. Então o crente sim, quando ele passa por uma luta, ele sai melhor do outro lado. Mas o duro de coração só sai mais duro ainda. Porque circunstâncias difíceis não mudam ninguém. E esse é o perigo. O perigo da mesma pessoa estar aqui dizendo, hoje não, outro dia, amanhã está na cama do hospital dizendo a mesma coisa, hoje não, outro dia. Um coração duro, ele é capaz de passar pelas aflições da vida e continuar duro. É diferente de um cristão. A aflição faz bem para o crente. As dificuldades aprimoram o crente, as dificuldades traz o crente para mais perto de Deus. Mas quem não ouve na igreja, quem não ouve a pregação, não pensa você que quando passa por um acidente desse, sai convertido e transformado. É questão de tempo.
para estar em erros piores e em situações piores ainda. Não precisa estar falando todo dia. Eu disse semana passada a diferença do Cristo que eu creio e do Cristo que a Bíblia diz que eu tenho que crer. Tem gente que firma na sua mente, no seu pensamento, e acha que vai se salvar. Eu não preciso ouvir todo dia. Eu não preciso escutar todo dia. É chato. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo culto a mesma coisa. Jesus está voltando. Foge do pecado. Noé ficou 130 anos pregando. As pessoas zombavam e riam. Aí o criminoso, ele está lá na cruz, ele está assustado, ele está dizendo, rapaz, nem neste momento, nem nessa hora, nem diante desse quadro, você consegue temer a Deus? Isso é tão triste, queridos. Porque nós precisamos entender que não precisa o carro virar, não precisa as coisas darem errado, a gente só precisa ouvir. A gente precisa escutar. Nosso problema está aqui, ó. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E é hoje que nós precisamos ouvir a Ele. É agora. É nessa noite. Versículo 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Por isso que eu falo. Um estava na cruz e o coração estava sendo mudado. O outro estava na cruz e o coração estava ficando mais duro. Você tem que tomar cuidado como é que você está passando pelas provações. Como é que você está saindo delas. É isso que você tem que olhar para o teu coração. Toda dificuldade que você passa, você sai mais crente, mais fiel. Como é que você está saindo do fogo das provações da vida? É aí que você observa o seu coração. Pastor, por quê? Porque o método que Deus usa para você conhecer o seu coração é as dificuldades. Onde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 8, abre lá, versículo 2 e 3, vamos ler, põe na tela. É assim que Deus faz eu e você conhecer o nosso coração. Olha lá, ó. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los. Veja, Deus está dizendo, para humilhá-los. Para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar por fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele passou vocês pelo deserto, para conhecer a intenção de vocês. As dificuldades revelam o nosso coração. As lutas não nos melhoram, as provas não nos melhoram, elas só revelam quem somos. A Bíblia diz que a desgraça caiu sobre Jó. A mulher dele diz, tu ainda se mantém íntegro a este Deus, amaldiçoa ele, morre. Ele disse, mulher, você fala como uma louca, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não se assuste. Você vai dizer, o cara afronta. O carro tomba, vira de cabeça para baixo, capota. Mas continua com o coração duro, afrontando, desafiando a igreja de Deus. Ele não entende que é Deus tratando, ele não entende que é Deus já falando. É normal chegar para pastor e falar que vai dar um tiro. Aí um filho morre precocemente.
O outro, de repente, o carro tomba e vai, quase morre. Mas essas pessoas continuam duras. Mas nós que estamos aqui conhecemos o nosso Deus. Nós tememos a Ele. Nós sabemos que Ele age, está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então não importa o quanto o mundo esteja duro. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos como Ele age. E se o coração de Faraó está duro, não tem importância. Ele trabalha e nos liberta mesmo com o coração duro. Não se assuste quando você vê pessoas na beira da morte. E você dizendo para elas, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. E elas negando. Não se assuste com isso. Porque dificuldades não converte ninguém. Pode até pôr um certo medo. Mas é momentâneo, passou a dificuldade, a pessoa volta à mesma vida dura. Tem gente que nunca passou uma prova na vida. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca deu um trabalho, nunca deveu. Entrou nessa igreja, ouviu a palavra, aceitou a Jesus e vai morar no céu. E infelizmente tem gente como esse ladrão, que vai passar uma vida de sofrimento e desgraça nesse mundo. A mãe por várias vezes vai falar, eu te dei conselhos, eu te avisei, e te avisei, e te avisei. Samuel tem um tio, e quem é a mãe dele? Irmã Diva, uma das crentes mais santas que eu conheço na vida. E o filho sai da cadeia e volta, sai da cadeia e volta, sai da cadeia e volta, se converteu lá dentro, voltou para a cadeia, e isso vai acontecendo. E esses dias ele até me falou assustado, poxa meu tio, como é que pode? Acabou de saidinha, volta de novo. Porque a gente pensa que pessoas se transformam por provações e dificuldades. Não, irmão, se não houve a Deus na igreja. E foi isso que Deus falou com aquele rico. Eu poderia ficar até amanhã. Aquele rico que morreu e chegou lá no inferno e falou, não, pai Abraão, se um dos mortos for voltar e falar com meus irmãos, eles vão se arrepender. Abraão disse, se eles não ouvem, Moisés, os profetas não vão escutar, nem que um dos mortos volte para pregar. Olha como isso é sério, irmãos. Então não se iluda. A maneira de chegar ao céu e de crer em Deus e de se converter e de se arrepender é hoje ouvindo e se arrependendo através da pregação da palavra. E as dificuldades só trazem resultados positivos na vida de quem já é convertido. Só melhora quem está no processo de melhora. Porque em cima de alguém com coração duro, o resultado é promover algum tipo de testemunho como esse. Mas depois você vê a pessoa voltando para a vida torta, a vida errada, e você fica assustado pensando, meu Deus, depois de tudo, nós tivemos nessa igreja um rapaz dando testemunho que foi curado de câncer. Está desviado, separou da mulher, está no mundo. Se eu não me engano, foi preso tempos atrás por venda de drogas. Esteve nessa igreja. Teve câncer em todo o corpo e o Senhor o curou. Você vê isso de vez em quando, alguém vindo para a igreja dizendo, eu aceitei Jesus porque o médico disse que eu tinha poucos dias e Deus me livrou. E é Deus mesmo, é Deus que livra. É Deus que faz esse tipo de coisa realmente. O problema, queridos, é que isso não converte. Nem vê milagres e nem vê dificuldades. Porque aquele povo viu todos os milagres. Eles viram um monte pegando em chamas. E Deus falando, não toca o monte. Eles ouviram a voz de Deus falar do alto do monte. Todo mundo escutou. E eu vou te dizer uma coisa. Tem gente aqui dentro, como Samuel pregou. Judas ouviu Jesus falar, olha, não estão satisfeitos, vão embora. Ele estava no meio dos 12 quando Jesus falou isso. E Pedro diz, para onde iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? Não adianta. Não se assuste, dificuldades não converte ninguém. Ela melhora quem já está no processo de melhora. Você conhece o crente pela capacidade de ouvir. Hoje. Ele ouviu
E imediatamente ele começa a trabalhar para obedecer a Deus. Não é outra forma. Não é dizendo não precisa falar todo dia. É reconhecendo, eu preciso ir nos cultos. Olha, como eu preciso ir para a igreja, como eu preciso estar perto do Senhor, como eu preciso aprender mais, como eu preciso ouvir a pregação, como eu estou longe do Senhor, como eu estou distante ainda, como eu corro perigo. É desse jeito que o coração está mole, que o coração está flexível. Agora começa, foi no culto domingo, vai quinta, vai na oração. Essa dificuldade que a gente tem de conviver com uma pessoa, às vezes, que não é convertida, que ela começa a questionar. Por que a gente quer tanto ouvir Deus? Por que queremos estar tanto perto de Deus? Hebreus 13, 3, ou 13, se eu não me engano. 3:13. Já vou concluir. Ministério de Louvor. Ao contrário, encorajem uns aos outros, repita comigo, todos os dias. Fala para o seu irmão, é todos os dias, irmãos. Para que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Infelizmente, alguns vão terminar a vida como aquele ladrão. Outros vão terminar como aquele outro ladrão. O outro ladrão olhou e disse, nem mesmo nessa condição você teme a Deus, então não se assuste. Quando você vê pessoas passando por várias dificuldades, você falando, poxa, mas Deus livrou a pessoa, e a pessoa continua ainda insistindo na rebeldia, no erro. Não se assuste com isso. Não se assuste também quando você vê alguém entrando aqui na igreja, sem problema nenhum no casamento, sem problema nenhum financeiro, como Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era rico. Jesus estava passando, ele subiu numa figueira alta. Não tinha dificuldade financeira. Não tinha problema no casamento. Jesus parou, olhou para aquela figueira e disse, desce, Zaqueu, porque hoje me convém entrar na sua casa. Ele sentou na mesa daquele homem. E ele disse, mestre, eu restituo 4 vezes mais se eu tenho defraudado alguém. E Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Há pessoas que entram aqui e elas ouvem e entra uma fé no coração delas, porque quem convence é o Espírito Santo. Quem gera arrependimento é o Espírito Santo. As dificuldades não é para ela ser mais crente. Ou perdão, não é para ela se tornar crente, é para melhorar ela mais. E eu quero perguntar a você, como você tem passado pelos problemas da vida? Como você tem enfrentado as dificuldades da vida? Você tem saído melhor de cada luta, cada dificuldade? Ou você é aquele que vive altos e baixos? Nós precisamos todos os dias, todos os cultos, todos os gêmeos. Nós necessitamos. Não tem como servir a Deus em casa. Não tem como ser crente isolado do corpo. Se você escutar alguém falando isso por aí, o coração já está duro.